Olá, para você que a partir de agora acompanha e confere com a gente mais uma edição do Painel Regional. Estamos sempre juntos, não é? De segunda a sexta-feira, programa ao vivo a partir da 1h30 da tarde e a nossa reprise também de segunda a sexta-feira às 7h30 da noite, até esta sexta-feira, não é? A partir da semana que vem, a partir do dia 27, com o fim do horário obrigatório, não é? Horário eleitoral obrigatório, a gente volta com a reprise às 20 horas, 8 da noite. Então, semana que vem, às 1h30 da tarde, o ao vivo, e às 20 horas, 8 da noite, o programa em reprise. Aos sábados, às 3 da tarde, uma edição no Painel Regional e uma outra edição aos domingos, às 5 da tarde. Você continua conferindo com a gente aqui na nossa bancada livre, na nossa tribuna democrática, né, as personalidades da região e do Brasil, passando por aqui e comentando, debatendo, aprofundando os temas que estão na pauta, que fazem o dia a dia da nossa região metropolitana, é claro, a pauta nacional também. Mais uma vez, comigo aqui já a bancada à esquerda, o nosso Heraldo José dos Santos, advogado, comentarista habitual, jornalista, né, nosso comentarista habitual do Painel Regional. A bancada aqui à minha direita com o nosso doutor José Francisco Pacilo, também advogado e comentarista do nosso painel, não é? E aguardando para daqui a pouquinho a presença sempre ilustre, não é, do Mantovani Calejon, que deve já estar com a gente também. Lembrando que você tem à sua disposição o nosso telefone, que é o 30 14 52 81. Ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos temas que a gente coloca em discussão ao longo do programa. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, facebook.com/Painel Regional TV. Participe também com a gente, compartilhe conosco. Lembrando que nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha a gente em tempo real. E também lembrando a você que depois do programa encerrado ele vai para o YouTube, não é? Você rever os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro, não é? A gente sempre destaca na abertura os nossos parceiros, não é? Parceiro bissemanal, não é? O Jornal da Orla circulou e circula ainda nesta segunda-feira o debate que a TV não mostrou, não é? Essa foi a cobertura que o jornal fez. Eu passo aqui ao nosso Pacilo, passo também aqui ao Heraldo José, a edição do Jornal da Hora que circulou nesse final de semana. Nesta segunda-feira continua circulando também. E é bastante interessante porque o jornalista Marcos Santana, nosso comentarista habitual das quintas-feiras, né, editor adjunto do Jornal da Orla, o jornal obteve uma credencial e o Santana pôde então acompanhar, não é, cobrir diretamente do cenário do debate do SBT, da UOL e da Jovem Pan na última terça-feira. Não foi de ontem na Record, não. Foi da UOL, SBT e Jovem Pan na última quinta-feira. Aquele debate começou às 18 horas. Né? E ele traz aqui uma reportagem sobre os bastidores aqui do debate, não é? O clima, não é? Fica bastante tenso, evidentemente, como a gente percebe pela televisão. Imagine você lá cobrindo e acompanhando em loco, não é, o que aconteceu entre Dilma Rousseff e Aécio Neves nesse debate que foi o mais quente, mais pesado, né, em termos de tiroteio, de acusações, enfim, entre os dois candidatos que levaram um puxão de orelha do TSE. E ontem, no debate da Record, foram mais serenos, mais amenos, mais contidos, né? Eu vou cumprimentando aqui o Heraldo. Tudo bem, Heraldo? Prazer revê-lo mais uma vez aqui no painel. Tudo bom, doutorão? Boa tarde a você de casa que nos assiste, boa tarde, doutor Pacilo, e a Ione, que veio a brilhantar este programa. Muito bem, Francisco Pacilo, boa tarde também, obrigado pela presença mais uma vez com a gente aqui no Painel Regional. Boa tarde, doutorão, boa tarde, Heraldo, Ione, boa tarde, telespectadores. É uma satisfação estar mais uma vez nesta programação, discutindo as questões regionais e nacionais. E a Ione Furukawa, mais uma vez participando com a gente, não é? Ione, como o Heraldo já disse, veio a brilhantar e embelezar, não é? Claro. Aqui o nosso cenário, a nossa bancada aqui do Painel Regional, sempre atenta aí às redes sociais, às participações importantes dos telespectadores, aos VTs que a gente tem para passar aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde para você daí de casa. Já estou aqui logada no nosso Facebook para você que quiser mandar suas críticas, dúvidas, sugestões sobre a pauta de hoje. E a nossa produção também já está no telefone para você que quiser participar com a gente. Muito bem, eu começo o programa aqui, o Pacilo e Heraldo, destacando, lógico que a gente está num momento político, não é muito importante, assuntos importantes, vários para debater aqui sobre a cidade, sobre a região, eleições no próximo
domingo, dia 26, definem o próximo presidente da República. Dilma Rousseff se reelege e continua mais 4, o Aécio Neves vence a eleição e o PSDB volta ao poder. Nós vamos saber isso definitivamente no próximo domingo, né? Para destacar aqui o episódio lamentável, mais uma vez, né, que a gente acabou acompanhando, essa guerra das torcidas organizadas, mais um espetáculo, um episódio ridículo e triste na Via Anchieta, né? Um morto, né? Temos um torcedor palmeirense morto, tivemos 5, 6 feridos, vários presos e um outro torcedor que está internado num estado gravíssimo, não se sabe se ele tem possibilidade de escapar. Leandro da Mata Santos acabou morrendo ontem, atropelado no meio daquela confusão, quando a torcida Mancha Verde acabou promovendo uma emboscada contra um ônibus que levava torcedores do Santos no quilômetro 17 ou 18 da Via Anchieta, já próximo, né, da cidade de São Paulo. Então, o que mais preocupa é o seguinte: se esses loucos, se esses doentes, né, se esses anormais se juntassem todos, né, num único local e se matassem, né, a humanidade não perderia coisa alguma, lamentavelmente, né? Sem banalizar a vida, mas acho que poucos ali se salvariam, desses loucos que acabam promovendo esses espetáculos ridículos. O problema é que gente de bem acaba se envolvendo sem querer, porque a rodovia ficou fechada, gente que não tinha nada a ver com o jogo, gente que não tinha nada a ver com o futebol, né, passava de carro. Um desses cidadãos, até indignado, tentou fugir com o carro para um lado, tentou fugir com o carro para o outro, segundo a gente soube, não é? Sacou de uma árvore e deu um tiro, né? Na hora que ele deu um tiro, abriu um clarão, ele meteu o carro e foi embora. Estava acompanhado da esposa, provavelmente de filhos, a gente não tem informação certa, o carro não foi identificado. Eu não sei o que faria se estivesse no lugar dele, nem o que você faria, não é, Pacilo? Doutor, eu acho que existe uma marginalidade, isto não é coisa de esporte, nem de esportista, nem de torcedor. Vejo que isto tem que ser coibido de modo severo, né, penalizado de modo exemplar. Mas não é só isso, não. Eu acho que os times também têm que responder por essas torcidas, né? Porque, bem ou mal, eles têm um vínculo, têm um elo. Não há como dissociar isso. Talvez sirva até de capa de espada, né, para esse grupo marginal. Mas eu também vejo que falta a atuação do poder público na questão da segurança. Se nós sabemos da possibilidade desses embates de estradas como a Imigrantes Anchieta, né, que deixa a desejar em questão de segurança, eles também têm sua parcela de culpa. Agora, a própria federação e a Confederação Brasileira têm que tomar medidas, inclusive contra os clubes, suspendendo, né, não permitindo que essa torcida vá aos estádios. Isto está muito mal colocado e só vem acontecendo porque eu não vi ninguém ainda, depois da prática de crimes, que isso são crimes, né? Não é torcida organizada, não é esporte isso, eu não vi ninguém ainda preso por estes crimes. E também não vi os clubes, tampouco os seus dirigentes, sofrendo qualquer tipo de represália, né? Qualquer tipo de admoestação, em função desta atuação. Prende, né, Pacilo? Tanto que alguns deles estão presos aí, mas amanhã ou depois já estão soltos. Esse é o grande problema. E vê bem, não tem sido o suficiente. Então, o que nós temos que fazer, doutor? O próprio dirigente, o próprio clube tem que sofrer alguma penalidade para ele impor em função desses adeptos, desses fanáticos, né? Se todo o sistema, toda a estrutura, inclusive de repressão, não está conseguindo que isto ocorra, o clube queira ou não, vinculado a este grupo humano aí, que se diz torcedor, na realidade é marginal, e se o clube sofrer algum tipo de represália, eu tenho certeza absoluta que eles vão tomar medidas, ou vão entrar em contato, ou vão criar uma situação também para que esses marginais que se vestem torcedores, torcida uniformizada, organizada, acabem se refreando nesse instinto delituoso. Perfeito. Heraldo José acompanhou também toda essa balbúrdia que aconteceu na Via Anchieta ontem, e eu repito, né, Heraldo? Se eles se matassem todos num lugar só, numa arena de batalha, numa arena de guerra, ninguém ia se incomodar, né, com o perdão que a gente pede aqui no momento, da não banalização da vida, né? Mas o problema é que, além de tudo, eles colocam em risco a vida de gente que não tem nada a ver com isso, né? Não deixa de ser um grande desperdício de energia desses jovens que poderia ser canalizada para coisas boas, né? E a atitude deles beira verdadeiramente a psicopatia, porque o psicopata ele não tem sentimento nenhum. Veja que eles se colocam como torcedores, mas na verdade ficam o quê?
promovendo emboscadas para agredir os outros que também não são santos, não é? Então, transforma aí as nossas estradas, as ruas, e principalmente as ruas próximas aos estádios, em verdadeiros campos de guerra. Realmente, o parceiro tem razão, Boturão também, que os cartolas também têm a sua parcela de responsabilidade. Não tem nem dúvida. Na medida em que bancam, né, muitas dessas organizadas. Então, está na hora realmente de aplicação da lei, porque o Estatuto também prevê punições severas. Só que a gente não vê a aplicação, né? Mantovani Calejão, referência política aqui na cidade da região, mais uma vez conosco. Eu já cumprimento o Mantovani, passo a bola para ele também, né? Já acompanhou N, né, episódios dessa magnitude aí, desse tipo de problema que se repete mês a mês, né? Agora morreu um na estrada, atropelado, essa guerra das torcidas organizadas, o palmeirense morreu, um outro torcedor está à beira da morte, e o problema central que a gente discute aqui, Mantovani, é que eles deviam promover guerras entre eles, numa arena só para eles. Eles se matam lá e pronto, o pessoal só vai recolher os copos, com o perdão da palavra aqui, não é? Dos termos pesados que a gente está usando nesse momento. Não é que essa gente merece. O problema é que eles envolvem pessoas, né, que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, um veículo que estava a caminho de São Paulo, o cidadão tentar passar, a via fechada, uma guerra na frente dele, queriam parar o carro dele, sacou a arma, meteu um tiro, abriu-se um clarão, ele passou com a família e foi embora. É uma coisa que se repete, não é? Mês a mês tem uma situação dessa, essas torcidas organizadas vão aterrorizando por aí. Tudo bem, Mantô? Rapaz, ainda bem que eu cheguei a te tomar um tiro, hein? É bom, hein? Estava saindo tiro aqui que não acabava mais. Primeiro, boa tarde a você que está nos vendo. Eu quero desejar uma boa tarde ao Pacilo. Obrigado. A mesma boa tarde para o Heraldo. Muito obrigado, Mantovani. E para a Japa aí, para... E o nosso Ione. Ione. É meia parente da Alcione, ela? Não. É Ione? Ione. É, Alcione. Alcione. Não, Ione. Ninguém quer deixar de chamar ela de Alcione. Então, Alcione. Ione, boa tarde para você. Eu espero que você traga um pouco de paz para essa mesa, porque eu acabei de entrar, eu escutei. Porque deram um tiro, o cara vinha vindo com o carro e atirou no peito do fulano, abriu um clarão, ele passou. E porque todo mundo se mata, eu escutei uma convocação de guerra. Não, mas entre eles lá. Vamos arrumar uma área e colocar eles para degladiar ali. Eu me senti aí já... Na Roma Antiga. O filhote do imperador. Calígula. O filhote do imperador. Calígula. Você é o gladiador. Gladiadora. Agora, apagando a brincadeira, isso é coisa antiga, né? É coisa antiga. Ninguém dá jeito, é coisa incrível. Antiga, meu Deus, não adianta. Onde é que tá os promotores? Onde é que está esses homens que tem que pegar o cara e enfia... Vem cá, não foi agora aqui? Aqui, recente. Passaram a mão nos caras do foguete lá do Corinthians, meteram os caras 3, 4 meses na cadeia. Lá na Bolívia. Na Bolívia. Na cadeia, na Bolívia, onde tem cocaína dentro de pau lá. Tá? Aqui não tem. A cocaína aqui é comedida. Vem de fora. É vendida por um pouquinho, né? É vendida um pouquinho. Lá tem de graça. Tem de graça. Qualquer lugar tem cocaína. E os caras ficaram 3, 4 meses engaiolados. Se engaiola, meia dúzia de moleques desse. E o pai fica sem direito de ir lá olhar ele. Não deixa, não tem visita, não tem nada não. Vai pagar. Vai melhorar. Vai melhorar. Agora, quando termina o jogo, onde é que está a polícia? Cadê o seu tenente capitão coronel? Onde é que ele está? Isso foi antes, viu, Mantovani? Foi na ida subida pro campo, pro estádio. E na quando estrada, começa o jogo, então... Na estrada, vai ter polícia para todo mundo agora? Não, vai ter que ter pelo menos uma meia dúzia de motoca, acompanhar o ônibus
e poder entrar no rádio. Está tudo bem, não aconteceu nada ainda. Olha, eu acho que vai acontecer. Se prepara. Mas você acha que dá para evitar uma emboscada desse tipo? Dá para evitar sim. Dá para evitar sim. Dá para evitar sim. Com a polícia no pé deles, evita. Minha gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Será que não tem pai nem mãe esses caras? Tem que ter. Eles têm que ter pai e mãe. Já era uma resposta à emboscada sofrida pelos palmeirenses, né? Lembrando, foi uma emboscada dos palmeirenses aos santistas ontem, que era uma resposta de uma emboscada que os santistas fizeram aqui no pé da serra aos palmeirenses no jogo do primeiro turno, aqui na Vila Belmiro. Tem Então, que acabar com é um negócio isso. mas o mais que rima, Tovani, é o risco que as pessoas, né, Pacílio, que a gente está comentando aqui. O risco que as pessoas correm que não tem nada a ver com a história. Agora, eu acho que é um conjunto, Boturão, de medidas, e o Mantovani tem bastante razão quando ele coloca aí onde está a polícia, né? É tudo uma conjuntura. Você tem informação, você tem rádio, você tem comunicação, você tem a estrada que quem é comodatário está ganhando um dinheiro violento. Quer dizer, se eu sei que existe acidente, se eu sei que existe uma série de coisas, se eu sei que existe o jogo, se eu vejo um ônibus que é de determinada torcida se movimentar na estrada, eu no mínimo tenho que avisar. Mas como é que você vai saber? Preventivo. Não, eu acho que simplesmente, Esse normalmente os sai ônibus daqui têm... da cara do Santos. Não, e sai com bandeira, o pessoal sai isso, bagunçando, entendeu? Eu acho que falta um pouco de prevenção também na estrada. Não Quando estou há dizendo esses que isso vai confrontos, resolver. a própria torcida não quer a escolta da Polícia Militar. Mas Porque não eles é- já saem para brigar. mas não Então eles depende- camuflam, eles não- não vão colocar a bandeira para fora de ônibus, eles já vão para a guerra. Mas não depende de querer ou não querer. Bom, começou a tumultuar em determinado... Pô, nós temos helicóptero, temos tudo. Por que não intervém lá a concessionária da rodovia? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu acho que tem que ter medida preventiva. Não senhor. que isto vá resolver, mas vai amenizar. Eu concordo com você, Heraldo. Eu acho que os cartolas têm responsabilidade. E Elas os são times valentes, também. mas tem medo de polícia, Bola. Não, e tu sabe das consequências que também, é, né? Bola? É Eu acho que- valente enquanto não tem um cara com divisa nas costas dele. Eu acho que tem Mas, medidas Mantovani, a polícia preventivas. prende, a gente estava comentando aqui antes de você chegar, a polícia prende, tem lá não sei quantos presos lá hoje, 5, 6 presos lá. É segunda-feira que vem aí, ou antes, eles estão na rua já, entendeu? Voltam aí respondem um processo não sei do que lá, pelo não sei o que, e não Agressão. acontece nada, e continua, e segue a carruagem. Daqui a um mês eles estão fazendo igual. Esses do torcedor do Corinthians, que você citou lá, que ficaram presos lá na Bolívia, depois de 6 meses presos, 5 meses presos, foi, Heraldo, foram soltos, libertados e tal. Aí se envolveram numa confusão Em Salvador. em Salvador. Foi preso, assaltando. Foram presos, assaltando, e uma briga também que teve, que tinha uma meia dúzia lá envolvida. Mas a imprensa fez festa quando eles foram soltos aqui? Segunda Bom, Praia Grande. o que está fizeram claro é festa. que não são torcedores, são marginais, né? São Isso aí, bandidos, são bandidos. Tem que ser tratados Tem que como ser tratado bandidos como tal. e deviam ficar presos como tal. Ou então, como eu disse, marquem lá uma praça de guerra, não sei aonde, tá certo? Se degradiem até a morte e depois vão lá, a polícia, lá, os familiares, recolher os corpos e jogar onde quer que seja. O problema maior é você envolver, é que essa gente envolve, não é? Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com torcida alguma, como aconteceu com esse carro, né? Que cidadão que, para se livrar da confusão, meteu uma bala lá, nem sabe aonde, pegou na perna de um, que também não se sabe por onde escapou, né? E meteu o carro no meio de todo mundo e foi embora. Matar, né? Normalmente não Não, mata. um acabou morto, atropelado. Né? Ah, no meio mas da foi por confusão, bala. foi atropelado. Não Foi foi por bala. atropelado, né? Torcedor Foi no meio do da Palmeiras, confusão. né? E aí fica aí, se você quer subir um final de semana, ou você está numa cidade do ABC qualquer, você vai ter um compromisso a São Paulo, qualquer coisa assim, e você não sabe o que pode acontecer. Não, Ah, mas tem jogo, então tem jogo, não saio de casa. Né? Eu tinha um compromisso em São Paulo, vou... vai. Não, fico em casa porque vai ter jogo Santos e Palmeiras, Santos e Corinthians, ou Palmeiras e São Paulo, não sei o quê, não vou para lugar nenhum. Então é o fim da picada, somos reféns, né, dessa gente, das torcidas organizadas. Quem é esportista, quem gosta de futebol, quem vai a campo de futebol, e quem não é também. Acho que só precisa pegar uma cópia do que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra contra os hooligans e aplicar, né? É uma saída, né? Eu Quem acho que é uma sabe? saída. O time e os dirigentes têm que responder sim. Dada a vinculação e o estímulo às vezes. Porque, olha, alguém acho que já falou aqui na mesa, não sei, acho que foi o Mantovani, o Heraldo. Os dirigentes estimulam essas torcidas. Esta é uma realidade. Financiam ônibus, ou dão ingressos, etc. Passagem de Eles têm que avião, responder tudo. isso. Tem que responder por isso. Não pode... O time sabe que existe essa torcida, que
tem um comportamento delituoso, o time não pode prestigiar. E nem deve querer esse tipo de torcida para ele. Porque, de uma certa maneira, inclusive, denigra a imagem, né? Aquele espírito esportivo passa a ser uma guerra, né? Uma postura de beligerância. E isto é totalmente contrário ao esporte. Sem dúvida nenhuma. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Só registrando aqui uma informação importante da Prefeitura sobre o programa Adote uma Praça, que visa valorizar a cidadania, abrir espaços para ações de responsabilidade social e ajudar a conservação dos espaços públicos e na preservação do verde na paisagem urbana. Esses são alguns dos principais objetivos com esse programa Adote uma Praça aqui em Santos. Atualmente, 23 praças em 11 bairros já fazem parte do programa, coordenado pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura e pela Seção de Reabilitação Psicossocial. Intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o painel regional. É até bom que não seja muito. A gente volta com o segundo bloco do painel regional. A bancada aqui à minha esquerda, sempre uma bancada feliz aqui, não é? Do Heraldo José, ao lado do Mantovani Calejon, né? Aí estão eles. E aqui à minha direita, o nosso Francisco Pacilo e a Ione Furukawa, atenta aí às participações dos telespectadores pelas redes sociais, né? Pelo nosso facebook.com/painel regional TV e o telefone, né? Sempre à sua disposição, 3014-5281. E temos uma participação ainda para fechar esse tema aí das torcidas organizadas que irrita todas nós, né, Dione? É isso mesmo. O Wilson do Campo Grande está perguntando: não seria o caso de se realizar os jogos entre times grandes apenas com a presença de uma torcida? São os chamados jogos de uma torcida só, como é feito no Campeonato Argentino. Seria assim, Palmeiras e Santos ontem, só palmeirenses. Santos e Corinthians, na Vila, por exemplo, só santistas. Corinthians e São Paulo, lá no Itaquerão, só corintianos. Seria mais ou menos isso. Uma saída, seria uma saída, né? Mas assumir que não temos capacidade de administrar isso. Né? Perfeito, Buturão. É uma saída, mas tira o brilho do esporte, da disputa. E, como você falou com muita propriedade e inteligência, que lhe é peculiar. Muito obrigado. Assumimos a falta de capacidade, né, de irmos civilizadamente no estádio e praticarmos o esporte, seja em campo ou seja na torcida, né, prestigiando o jogo. Quer dizer, é muito triste que isso venha acontecer. A gente acredita bastante que haja uma solução harmoniosa, né, na medida em que se estabeleçam regras para os clubes, para os dirigentes. Eu acho que isso, com o tempo, nós vamos mudar essa cultura, porque é necessária. Nós não podemos perder vida em função do esporte. Heraldo e Mantovani, para fechar esse tema, jogo de uma torcida única nos clássicos? Não, eu sou o contrário, porque se você abre e vende ingresso para uma torcida, tem que vender para outra, não tem como. Tem que realmente acabar com a violência, que as duas torcidas possam torcer para os seus respectivos clubes, ali sem violência. Aí sim. Vamos partir para o radicalismo. Acaba com essa brincadeira, porra. Acaba com as torcidas. Acaba com tudo. Eu concordo. Acaba com tudo, zera tudo, acabou. Aí o cara vai de cara limpa, vai bater no outro. Quer bater? Vai bater, pô. Não tem nada, não tem promotor, não tem Ministério Público, não tem PM, não precisa mais nada. Vai e mata. Acabou. Ele vai pegar o pai dele, vai bater na cara do pai dele. Acabou, não. Só que não vai ter outra torcida. Então ele bate na cara do pai. Pronto. Acaba com torcida. Se o pai for da Esse é o mesma... assunto. Se o pai for do mesmo time, aí não bate. Não vai bater. Agora, o papai não é do time, apanha em casa. Acabou. Eu concordo, acho que tem que acabar de vez com essas torcidas organizadas maléficas, né? Ninguém vai bater na minha cara por causa do Santos. Ninguém vai bater na minha cara por causa do Corinthians. Se vier bater, vai tomar bala na cara. Tá certo. Ou então você a favor que Não vou deixar bater na minha cara, não. Ô Mantovani, você é a favor então que as torcidas ou que os cidadãos andem armados, não? Eu sou. Então também. Cidadão bem, limpo, né? decente, ficha limpa. Tem que andar armado. Tem que andar armado. Pode andar. Não, mas eu compacto. Mas é perigoso, né, Mantovani? O cara não souber usar, olha. Não é perigoso, não. Não é perigoso, não. Perigoso é o cara que
que quer... Bom, viver já é perigoso, né? Quer desafiar por aí. Mas nós chegamos uma hora de que precisa... Olha, gente, tu chega em casa às 8 horas da noite, manda a mulher abrir a porta para entrar com o carro na garagem, de medo de descer para abrir. Então ela vai e abre. Tu vem, olha, vê a desgraça só, hein? Vê só. Olha para dentro de casa para ver se o ambiente está liberado. Aí olha para a esquerda, olha para a direita e entra. Quando tu entra, 2 bandidinhos, entra um por um vidro e outro pelo outro. Mete 2 berros na tua cara, um de um lado e outro do outro. Aí você está perdido, né? Não tem o que fazer, né? Então, o que tem que fazer? Tem que andar armado, porque ele vai atirar mesmo. Ele vai atirar, ele vai te matar. Só tem uma saída. Morrer se defendendo, ou então mata. O cara na minha porta, ele vai tomar bala na cara. Eu puxo ele para dentro, fecho a porta e digo, olha, morreu aqui dentro, estava aqui dentro. Acabou. Alguém vai fazer alguma coisa contra mim? Não vai. Matei dentro da minha casa, defesa da minha família. Acabou. Bandido tem que tomar bala na cara. Acabou. Perfeito. Essa aqui é a verdade. Desculpe, hein? Desculpe. Bom, vamos seguindo aqui com o painel regional, né? Temos uma série de assuntos importantes e os nossos comentaristas aqui querem novamente bater nessa questão ou discutir essa questão que envolve aí o túnel, né? Santos-Guarujá ou Guarujá-Santos, né? Como prefiram, né? Pacílio tem uma posição contrária ao túnel, acha que ele não deve ser construído naquele local de maneira alguma, continua com essa posição, né? Doutorão, continuo, não sou contrário ao túnel, sou contrário ao traçado que hoje ele vai entrar no meio da cidade, em bairros, né? Vai comprometer todo o trabalho da companhia portuária, o trabalho no porto, né? Os caminhões não vão respeitar e vão adentrar a cidade, isso aqui vai ficar um caminho de doido, não tem cabimento isto no meio do estuário, teria que ser na entrada da cidade, onde você já sai da estrada, o caminhão entra no túnel e acabou. E do outro lado também, tem que sair num lugar onde não esteja habitado. Nós temos condições técnicas para fazer tudo isto, não tem o mínimo sentido. E veja só agora, a companhia Docas está fazendo um alinhamento do porto, já cravou lá estacas e gastou um dinheiro muito grande, e agora vai ter que submeter ao traçado, tendo que parte desse trabalho, parte desse investimento ficar perdido, né? Não tem o mínimo sentido essa questão não vir a discussão de uma maneira mais profunda e se verificar, né? Se nós temos já um traçado da época do Figueiredo Ferraz, na entrada da cidade, que é o ideal, né? Nós não podemos trazer isso aqui para o bairro do Macuco, né? Atravancando todo o trânsito, e depois nós temos a VLT, nós temos uma série de transportes que vão adentrar a cidade, que já vão, de uma certa maneira, fazer com que haja uma redução, né, na velocidade, na movimentação dentro da cidade. Não tem cabimento, não tem justificativa técnica, a não ser uma vontade, né, de meia dúzia de interessados, ou então até uma vontade política de se querer dar uma resposta eleitoral dizendo que vai sair o túnel. Para daqui a 6 meses, 1 ano, dizer, olha, não é bem isto, então nós vamos mudar de local. Mas eu não sou contra o túnel, afirmo, né, é uma necessidade na movimentação da carga, só que no meio do porto não tem sentido. E eu fico até preocupado com a engenharia, né, com toda esta nossa tecnologia, com toda esta possibilidade de verificação do melhor caminho, se estabelecer e dar como certo que o melhor caminho é este, onde todos apostam, veem, e que dentro da própria lógica, você não precisa ter um conhecimento profundo para perceber que este traçado é prejudicial ao porto, à cidade e aos cidadãos. Então, cabe aí a responsabilidade do prefeito, inclusive, até porque parte desse projeto é do governo do estado, o prefeito faz parte, né, do partido político do governador, e ele tem que rediscutir isso aqui com a cidade de uma maneira mais clara, mais objetiva e mais profunda.
neste traçado não serve à cidade e não vai servir objeto do túnel. Muito bem, Heraldo Mantovani, com vontade com relação a esse tema, lembrando que o túnel, como eu disse, Santos-Guarujá, Guarujá-Santos, né? A prefeita do Guarujá, Maria Antonieta, e o vice do Hino, né? Defenderam já 2 ou 3 vezes este traçado para a cidade de Guarujá, né? Nós estamos avaliando aqui muito o lado de cima, mas não podemos esquecer que nós temos também a cidade de Guarujá nos acompanhando, né? E os interessados nesse túnel do lado de Guarujá também, né? Mantovani e Heraldo. O risco que se tem quando se fala da permissão de veículos pesados, caminhões com contêineres atravessar por esse mesmo túnel é que Santos se transforma numa grande rua do adubo. Os moradores da região e os que conhecem Guarujá sabem o que é aquele inferno ali, aquela rua do adubo. Então, eu fico aqui pensando, o prefeito disse que não vai permitir, né, o tráfego de caminhões por esse túnel, nesse traçado que ele também passou a defender. Primeiro disse aos moradores ali do Macuco do Estuário que lutaria para a mudança do local. Quer dizer, a dessa numa posição de muita arrogância, dispensa, não leva em consideração nem mesmo os estudos da Codesp. Quer dizer, me parece muito estranho que de uma hora para outra se defenda, né, com muito afinco esse traçado. E toda vez que esse cidadão aí, que é o presidente da Desta, vem a Santos, é sempre polêmico, é sempre para dizer que a coisa já está decidida, não tem que levar em consideração estudo de CETESB, estudo de IBAMA, estudo de qualquer órgão, porque quem decide são eles e ponto final. Eu acho que não é bem assim, eu acho que o prefeito realmente está devendo uma posição mais firme nessa situação, porque não dá, transformar Santos em passado de servidão realmente é acabar com a cidade. Mantovani, você era pequenininho, né, quando ouvia falar dessa história do túnel, né? Ou da ligação seca, sei lá, ponte, túnel. Eu morava ali. Eu lembro como se fosse hoje. O dia que começaram a fazer a pavimentação do primeiro degrau da Nossa Senhora de Fátima, para fazer lá a estátua de Fátima. Ali na frente ali do armazém 23, era o armazém que tinha como trabalhador de armazém o ex-vereador José Gonçalves. Ali no armazém 23. E nesse mesmo armazém tinha lá um funcionário 6504, funcionário classe C, chamado ex-vereador também, pouca gente lembra. Paulo Ferreira Lima, irmão do Reginaldo, advogado. Sim. E ali então, aquele trigo que ia ali para os silos, era aquela sujeira. Já naquela época se previa o tratamento da comida dos pombos. Quando saía o trigo ali e o milho quebrado, era rola que não acabava mais. Pomba-rola. Pomba-rola, deixa bem claro. Pomba-rola. E tinha pássaros que não acabavam mais comendo ali. E foi. Aí depois aconteceu aquele incêndio da borracha. Isso está me fazendo tudo lembrar que naquela época vinha um senhor que ele morava na casa do Santiago Moreira Lima, aqui da Avenida Conselheiro Nébias. Era um funcionário, antes era, hoje é Ecovias, era um outro nome. E ele andava com uma maquete embaixo do braço e ele mostrava naquele bar da Senador Feijó com a General Câmara, na frente do Samba Dança, do lado do Mafuz, e ele mostrava então a ponte que sairia aqui no ferry-boat, aqui,
E a primeira ponte que apareceu. Aí depois fizeram uma outra ponte, lá na frente, onde a molecada trepava no guindaste, saía da lança, caía na água, mergulhava e saía do lado de lá em Vicente de Carvalho. Exatamente embaixo daquele guindaste, que o Cabeleira matou um burro com um soco. Matou o quê? Um burro. Burro. Com um soco? Um burro com um soco. Matou com um soco. Deu um soco na cabeça, matou o burro. É onde o Alexandre foi morto pelo Navalhada, na João Guerra. Ali era uma das pontes que sairiam, na frente ali do frigorífico. E a cada 10 anos está saindo uma ponte. Cada 10 anos sai uma ponte. Eu espero, sinceramente, que dê tempo de eu ver essa ponte sair. Túnel, agora é túnel. Agora é túnel, né? Agora é túnel. E sai alguma coisa que me leve pro lado de lá. Uma balsa. Alguma coisa que leve. Uma balsa. No seco. Eu lembro o seguinte. A coisa mais gostosa do mundo era chegar do lado de lá, Requião. Requião. Sabe, Requião. aliás, Requião perdeu lá. ô, Boturão, cacete. Aliás, eu vi o Requião em cima do caminhão. Que pecado, coitado. O que ele está fazendo? Hã? Ele estava apoiando alguém? Ele estava abanando pro povo e dizendo obrigado ainda. É, idiota, toma pau, deram-lhe o troco e ele diz obrigado ainda. Mas ali tinha uma maquininha que a gente saía, sabe para onde ia? Vocês não acreditam. Ia para Itatinga. Ah, um trenzinho, né? Ia para Itatinga. Eu lembrei isso ontem à noite, quando eu vi as casas de Itatinga aparecendo ontem na televisão. Então, quando a gente vê as casas de Itatinga, a gente lembra da Ponte do Túnel. Lá, uma usina que foi feita no fim do mundo e que garante toda a energia, toda a água para a Companhia Docas de Santos. Do Porto, né? Com condições de ter água e luz a cidade de Santos inteira, São Vicente, Guarujá e Cubatão. Nós tínhamos aqui, se tivéssemos prefeito que tomasse conta disso, junto com a Companhia Docas de Santos, não tivemos até agora. Agora, eu não tenho medo, sinceramente, que aconteça qualquer coisa de ruim com a cidade. Com essa ponte, com esse túnel, porque eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza, Santos tem um homem à frente da prefeitura, predestinado a ser o grande tutor, protetor das coisas da nossa terra. Muito bem. Nós temos um prefeito de Santos, Paulinho, filho do meu amigo Paulo Barbosa. Nós temos o Paulo Alexandre. Esse garoto que eu tenho absoluta certeza que não irá permitir que se faça nada que não seja de bom para a cidade. Ele estará à frente desse processo e vai comandar esse processo. A cidade de Santos está realmente com um prefeito que vai comandar esse processo. Vamos para o nosso intervalo então. Já já a gente retoma aqui o painel regional. É rápido. Vou ter que dizer que... É o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional, e a gente com muita satisfação conversando aqui à minha esquerda com o Heraldo José, com o nosso Mantovani Calejão, e aqui à direita o nosso Francisco Pacilo e a Ione Furukawa. Telefone sempre aberto, né, o 3014-5281, e pelas redes sociais facebook.com/painel regional TV. Ione, temos mais participações aí dos nossos telespectadores, internautas, enfim, você fica à vontade.
José Carlos, da Ponta da Praia, pergunta: com o túnel Santos-Guarujá pronto, as balsas que fazem a travessia vão ser desativadas? Eu não tenho essa informação, mas acho que totalmente não, né, Pacilo? Eu acredito que não, até porque é um meio que pode ficar de reserva, né? Eu acho que pode diminuir o fluxo, talvez até em função, até as pessoas se acostumarem a utilizar o túnel. Agora, nós temos outras situações, né? Ela está mais próxima aí do centro do Guarujá, uma emergência, etc., transportar um doente, alguma coisa. Eu acho que depois de toda essa estruturação de existente as balsas ali, eu acho que vai diminuir o número de balsas, né? E vai estar de acordo com o fluxo, porque vai ter gente, o turista talvez queira passar pela balsa, etc. Eu acho que não desativaria a balsa e seria de bom senso que não desativasse também, né? Fica uma reserva, um backup para uma emergência. Muito bem. Mantovani é contra desativar a balsa? Não, com o túnel pronto, né? Vocês estão querendo me deixar ficar louco. Você já se imagina com o túnel pronto. Querendo me deixar o túnel está pronto. Louco. A balsa fica ou sai? Não. Hipoteticamente. Chega, pelo amor de Deus. O telespectador quer saber, pô. E quer saber o quê? Se com o túnel pronto a balsa continua ou termina. Caramba. Continua. Eu só respondo pro senhor quando o túnel estiver pronto. Quando tudo estiver pronto. Então você não acredita no túnel? Eu não acredito, Bolas. Pô. Não. Eu não acredito. Você acabou de dizer que o prefeito ia fazer, não sei eu o quê. não acredito. O prefeito ia fazer o túnel? Não. Eu disse que ele ia olhar se fosse feita alguma coisa de errada contra a cidade. Que eu tinha com certeza absoluta que a sua guarda seria importante. Ele teria uma postura, primeiro a cidade, depois o túnel. Perfeito. Então, agora eu não acredito que vão fazer. Não vai, não. Não tem túnel. Não vai tem túnel nenhum. Você acha que não vai ter túnel? Não. Não, vai ter sim. Não tem. Não, vai ter. Vai ter licitação. Então. Depois então vai dar tudo errado, aí vai fazer outra, o preço tá errado. Ô, cara, pô, pelo amor de Deus, vai. Ione Furukawa, falando agora de tem mais gente querendo conversar com a gente aí, não? Tem, seguindo a linha do Mantovani. Túnel do tempo. Olha lá, seguindo a tua linha aí, Mantovani. Regina da Aparecida pergunta: na opinião dos convidados, qual está sendo o maior empecilho para finalizar a construção do túnel Santos-Guarujá? O que você acha, Geraldo? Qual é a maior dificuldade aí? A maior dificuldade são os próprios gestores se entender, porque eles não definiram nem o traçado ainda, né? E fica essa discussão, e eu também estou partindo da linha do Mantovani. Não acredito que vai ter túnel tão cedo. Parceiro, o que você acha que está mais complicado aí nessa coisa toda? Olha, eu acho que sai o túnel, é um imperioso aí da movimentação de carga, hoje é um consenso geral da necessidade. Eu acho que existe aí essa discussão do traçado, mas o traçado ele vem antes, né, da vontade. A vontade já está consagrada, consignada, é uma necessidade de você fazer essa travessia a seco, né? Se o Mantovani fala que é desde a época... A seco? A seco. Vai por cima da água. Desde a época, mas aí tem que ser Cristo, tem que ir caminhando em cima da água. Aí desde que o Mantovani fala da época de criancinha dele, de 6, 8 anos de idade e tal, que ele vê ali no Macuco, na João Guerra, estão falando do túnel, eu acho que está na hora, amadureceu, e essa discussão, o traçado, isto faz parte da construção, né? Onde vai ser, mas vai ser. Então, eu acredito que saia porque é uma necessidade. E os peixes, como é que vai fazer? Vai matar os peixes? Não vai matar peixe, não vai acontecer nada. Morrer. Vai morrer muito peixe. Não, vai haver um equilíbrio, até porque nós vamos, a partir do momento que você não está usando o mar, etc., como é que se diz, a relação, né, a interferência no mar vai ser muito menor. Vai ficar protegido, né? Não é igual a balsa que vai para um lado do outro, faz barulho, lança óleo diesel no mar. Eu acho que vai poluir muito mais que o túnel. Até mesmo a drenagem do cais ficou prejudicada, porque já mata de fome. Se falou aí da sedimentação, produtos químicos, aquilo tudo. Quer dizer, os ambientalistas, o Ministério Público mesmo do Meio Ambiente. Quer dizer, então para se fazer um túnel, você não vai revolver também vai tirar o elemento. O solo ali? Vai revolver, mas você vai fazer isso uma vez só.
Você vai fazer por debaixo da terra Sim, mas tem a sedimentação. Não, mas a interferência vai ser na terra, não no mar. Então é por isso que eu acho que... Eu não vou fazer um tubo, eu vou fazer debaixo da terra. Cada vez mais fica para mais longe essa... Não, primeiro, o custo. Já está longe, já está longe. Você vai licitar o quê? Quem é que vai bancar esse túnel? Geralmente é o povo brasileiro com seus impostos, né? Se é mal elaborado ou não, esse é um outro problema. Mas normalmente, eu inclusive colocaria para iniciativa privada. Eu acho que o Estado tinha que diminuir um pouco, né? Essa questão ter pedágio, da né? Ou não vai? Vai ter pedágio. Vai ter pedágio, sim, Vai ter pedágio. Mas no mundo capitalista, o que é gratuito? Eu acho que tem que haver um preço justo. Por exemplo, o que adianta a dragagem do porto estar centralizada em Brasília? Nada. Tinha que ser discutido aqui pelo CAP em Santos, por quem utiliza o porto, quem sabe das necessidades, das dificuldades, quanto custa a taxa, a tarifa. O CAP agora está completamente esvaziado. Está muito esvaziado, ele perdeu a sua competência deliberativa. Hoje ele é um órgão figurativo, né? Ele faz teatro lá, porque não manda nada. Está tudo centralizado em Brasília. Se deixarmos na mão do Dersa, aí... Mas aí no sistema enxante-imigrante, você paga R$22. Para atravessar no túnel, você pagaria R$50. Geraldo, eu concordo absolutamente com você e faço uma observação em relação ao Mantovani, que, olha, o prefeito é o tutor, etc. Não, nós, os cidadãos, somos os nossos tutores. Nós é que temos que cuidar dos nossos direitos. Não é A, B ou C, prefeito que está aí episodicamente, provisoriamente, que vai cuidar da cidade. Se fosse assim, a cidade era um brinco, porque todos eles se propuseram a cuidar da cidade como se fosse a casa deles. E, na realidade, nós vimos as deficiências, estamos vendo as deficiências que nós temos. Então, eu acho que nós temos que discutir e trilharmos o caminho que é de interesse dos cidadãos santistas. Não um interesse que talvez seja aí até meio eleitoral, né? Putz, vamos fazer a maquete, vamos licitar para daqui a 6 meses esquecer tudo isso. Eu acho que nós temos que partir por esse caminho, uma discussão profunda entre os cidadãos santistas. Nós não queremos o túnel nesse traçado que aí está. Isto é uma vontade pessoal, isto é uma vontade emocional? Não. Porque se sabe que vai atravancar a companhia, vai atravancar o bairro. O Heraldo colocou com muita propriedade de jornalista e sintetizou. Vai ser a Rua do Adubo em Santos, né? Com muito mais problemas. Então, acho que nós temos que levar à frente essa discussão em nível de cidadania, em nível de participação popular e dizer, olha, a entrada do túnel tem que ser a entrada da cidade e lá no Guarujá não precisa desapropriar nada. Porque o prefeito gosta muito disso, gosta de verba pública, desapropriação, né, negociação, todo mundo gosta de verba pública e mexer com a verba pública. Ninguém gosta de mexer com a verba própria ou do bolso. Então, esse negócio de desapropriação, eu sempre fico muito preocupado. Gente que sabe de informação antes do traçado, que corre antes, compra lá os terreninhos e aquilo que vale 50 vende por 5 milhões. Então, eu também sou contra isso. Nós temos condição de fazer um traçado que não interfira em nada, na vida de ninguém, né? E atenda à movimentação. Então, é esse traçado que é o melhor para todos nós. Muito bem. Só finalizando esse tópico, veja hoje aí o Santista, a Avenida Portuária, a Avenida Mário Covas, ali, é um grande estacionamento de carretas. Muitas até que não se movimentam mais. Quer dizer, imagina um túnel permitindo a passagem de caminhões. Ione, tem mais uma questionamento, uma pergunta de um telespectador nosso, né? O internauta aí, acessando das redes sociais, e acho que o assunto ainda é o túnel, né? É o túnel ainda, nessa linha de desapropriações. É o Flávio de Vicente de Carvalho. Como serão iniciadas as obras se ainda não desapropriaram os imóveis em Santos e Guarujá? Já foram definidos os valores das desapropriações? Não, acho que ainda não foram definidos, não. Não foram definidos. Não foram definidos nem valor de desapropriação, nem início de obras. Eles estão licitando aí estudos ainda. A gente paga por estudos. Por enquanto são só os estudos para depois fazer o projeto, né? Isso é estudo de viabilidade, de que maneira, de que forma, quanto tempo, qual a possibilidade do custo nesse traçado. Ainda não existe nenhum projeto, não existe o projeto definitivo que é o projeto de construção. Diga, Matheus. Me ajuda, vem cá, vem. Sim, senhor. Me ajuda. O que foi feito até agora? Nada. Estudos. Papel. Estão estudando? É. Então pronto, tá bom. Estão estudando. Estão estudando, pronto. Agora, caramba, esse moço aí de Vicente de Carvalho, ele deu um chute danado. Nós estamos discutindo o quê? Se não se sabe nem por onde vai passar esse túnel. Por onde vai passar? Por baixo da casa dele?
por baixo. O Heraldo acabou de falar agora aqui e me deixou preocupado. Pode passar por baixo do meu prédio também, viu? Pode, claro que pode. Ou do teu, que está me vendo. Não sei. A Ione mora aqui em Santos, vai passar embaixo do teu prédio. Sabe por quê? É uma loucura. Uma loucura. Mas toda vez que você vem pela Francisco Glicério. Pela Francisco Glicério. É o VLT. Vou dar um exemplo do túnel. Aí quando ele chega da Francisco Glicério, do lado da Ana Costa, atravessando em direção a Conselheiro Nébias, ele sai fora, sai de lado, porque ele devia continuar. Seu amigo não quer. Mas foi obrigado a sair dali. Foi obrigado, sabe por quê? Meu Deus! Ia sair metade da igreja para fazer o VLT. Na linha do VLT. Para entrar pela Ana Costa, exatamente, ia fazer a curvatura dele, né? Então, não vai mais pegar a igreja. Vai pegar o posto, vai pegar a minha mãe do outro lado. Mas a igreja não pega mais. Então, caramba, peraí. Nós não sabemos nem por onde vai passar esse túnel, nem quem vai fazer, quem é que vai pôr o dinheiro, quem é que vai bancar. Quem é bom de túnel? Só faltam fazer o quê, sabe? Dessas empreiteiras todas, quem é bom? Precisa-se de 500 homens para fazer o túnel. Coasa. Quem é que vai fazer? OAS, Camargo Correia? Não sei. Como é que chama? Galvão. Queiroz Eu Galvão. acho que tem que fazer o seguinte. Todas envolvidas com o petrolão, né? Uma plaquinha na Prodesan. Prodesan não vai fazer. A Prodesan foi criada para isso. Para fazer o túnel? Grandes obras. Mas não é impossível. Grandes Hoje é impossível. projetos. Não tem como. Eu lembro como se fosse hoje. Não. Eu era menino ainda, o arquiteto Aníbal Clemente. A Prodesan cumpriu e cumpre um papel importantíssimo. Era para fazer os grandes projetos de Santos. Não fez rodoviária, não fez a a vila. Clemente Santini, né? Não. Martins. Zona Noroeste. Martins. Aníbal Clemente Martins. Mas era A da praia. família do Santini. O Aníbal Clemente era da Santini, sim, senhor. Era da família do Santini, o Aníbal Clemente. Desconheço. Não, da família da... esposa É da esposa da dona Regina. Isso. Então, ali está o lugar que vai fazer o desenho de todo o projeto do túnel. E olha, é bom porque lá sai mais barato. Não, mas no final vai cair sempre ali, né? Como é que chama, Heraldo? Camargo Correia... Queiroz Galvão. OAS. Odebrecht. Eu acho que o Odebrecht é uma boa empresa. As sócias do Petrolão. As sócias do Petrolão. Não, mas é que tá. Você vai correr para onde? São 5 ou 6 que fazem, né? Eu abriria Não tem mais. em nível Se esse pessoal internacional. Só Não, tem pera um produção pouquinho. estrangeira. Mas se essas empresas forem condenadas, elas não vão poder contratar mais com o poder público, não vão poder fazer. Ah, mas põe os filhos. Não, a empresa não pode, tem que criar outra, Dá então. outro nome. É a coisa mais fácil que tem. É você mudar o nome. Mas e as certidões técnicas, tudo isso, para uma obra dessa envergadura? Filho, não tem nada a ver. Uma certidão É uma técnica. nova empresa. Certidões, tudo isso. É uma nova empresa. O problema todo é que a gente está Vamos falando aguardar. de uma obra que não se sabe, não saiu, está em projeto, mas é que esse presidente da Dersa, toda vez que ele vem aqui a Santos, ele levanta essas polêmicas. Olha, eu vou fazer aqui, está acabado, é isso, é aquilo outro. Quer dizer, e o seu prefeito? Cadê o prefeito? Quem manda aqui é a Dersa. Vamos fechando o painel regional nesta edição e na próxima, né, na edição próxima do painel regional com este time aqui formado, na próxima segunda-feira, já saberemos quem vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Se o Dilma Rousseff se reelege pelo PT ou se Aécio Neves vence a eleição e o PSDB retoma o poder no Brasil. Obrigado, Vamos fazer Francis. um voo aqui, vamos fazer um... Não vamos fazer voo nenhum aqui, não. Voo. Obrigado ao Heraldo, obrigado ao Mantovan, não tem nada de voo, não. Obrigado ao Pacilo, a Ione pelas participações importantes, a você que nos acompanhou.
segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 7h30 da noite, até sexta, né? Depois a gente volta para a reprise às 8 da noite. E a gente fica no final de semana também com você às 3 da tarde do sábado e às 5 da tarde do domingo. Tchau! Vamos fazer o bolo, vamos fazer o bolo. Fazer um bolão? Vamos, Bolo esportivo. vamos. Até uma ligou aí Vale a semana pizza. passada. Pá. Vamos fazer um bolão. Quem é que meteu? A Thelma. Eu. Falando o quê? Por quê? Por quê? Por quê, ô Buturão? Vocês meteram muito a boca no PT, cara. O que ela quer? Fala bem. Meter a boca nela. Ah, o que ela quer. Por que você falou que a bancada da esquerda é feliz e a da direita não é feliz? A bancada feliz. Eu olhei isso aí, quase que eu falo alguma coisa. Por quê? Vocês estão infelizes? A Lina ligou. Eu tô feliz aqui que com ela essa... tinha horário com pra esses tu. ventureiros. Fiquei a manhã Essa inteira te pérola. procurando e não consegui falar contigo. Vamos fazer um bolão? Vamos. Bolão. Vamos lá, Aqui tá vai. o telefone Tu é petista, dela, vai, que eu tudo sei, aqui. carioca. Acho que não. Petista não perde. Bolão é pra ganhar, não é pra... Como é que fica? Eu queria fazer um bolão. Vamos fazer. Bora. Fala aí, vai. Eu sou Aécio. Eu sou Aécio. Tovani. Eu sou Aécio. Ah, então não tem graça. É fácil. É. Aí, Todo mundo vai ganhar? Geraldo Aí é. vai. É, essa Então também. vamos calcular o número Também. de votos. Vai. O percentual. 54%. Ali, Aécio, ó. 51. O Sidney falou que é Dilma. 52. Opa, ele que vai pagar pizza. Ele que vai pagar pizza. 51, 54, Ah, dá uns 53. 53. 55. 55. Pode. Pode.